Oi, gente, tudo bem com todos? Espero que sim. Estamos aqui mais uma vez no canal da FETAMA comigo, né, professora Tânia Rocha, onde nós vamos dar continuidade à parte 1, que estávamos tratando sobre como se elabora, como se faz uma pesquisa, tanto no nível acadêmico, de nível superior, como posteriormente veremos também em outros níveis de ensino, ok? Não existe aqui uma produção, né, profissional para estarmos nos apresentando, dando aí o nosso rosto para que todos conheçam, nos tornando uma pessoa que quer contribuir com a educação, não apenas eu, traremos outras pessoas aqui, mas é uma produção assim, ao vivo e a cores, por vezes não é editada, eu termino uma aula, já entro aqui e já começo então a fazer as gravações. Então nos desculpem de cara também se temos aí as gafes que o pessoal da mídia social, o pessoal que lida com essa parte mais primorosa de edição de vídeos nos assiste. Perdão, a gente não sabe tudo, que bom que a gente também não sabe tudo. Bem, mas eu não posso esquecer de dizer o que todo mundo diz para eu dizer, então eu vou dizer. Você que está aqui já de cara, ative o sininho, deixe seu like, compartilhe esse conteúdo para quem curtir, para quem gostar, para quem tiver interesse nesse tipo de assunto, faça seus comentários e nos ajude a crescer no sentido de estarmos sendo visualizados por mais pessoas e, portanto, estarmos aí tentando contribuir e levar informações mais interessantes do ponto de vista do conhecimento, que não sejam tantos fake news, né, gente? Bom, bora lá. Nessa parte 2, a gente vai aprofundar um pouco mais algumas questões básicas da metodologia científica. Eu digo básicas porque a metodologia científica, ela é muito detalhista. E nós não daremos conta, né? Nós teríamos que fazer uma série aí de várias partes para darmos conta. Nós vamos lidar apenas com o que é básico para que você possa escrever o seu produto, a sua produção científica com criatividade, com originalidade, porque não pode ter plágio, né? A gente não pode fazer Ctrl+C e Ctrl+V de lugar nenhum, porque é crime por lei. Então, com originalidade, com criatividade e respeitando, sobretudo, o seu estilo de escrever, né? Cada um tem um estilo de escrever, que a gente não pode ensinar para o outro esse estilo, está dentro dele. Tá? Dentro das pessoas que se dispõem a sistematizar uma produção acadêmica ou não. Cada um tem o seu jeito, o seu estilo, que tem que estar, claro, dentro das normas científicas, básicas mínimas, que nós vamos ver aqui, mas é próprio, é de cada um, né? Eu, como professora que vou corrigir materiais científicos, eu não posso interferir no estilo de escrita do meu aluno. Eu tenho que estimulá-lo a continuar nesse estilo que ele já tem, porque estilo a gente não muda, estilo a gente aceita e compreende, ok? Bom, vamos lá então direto para o nosso computador, onde eu vou trazer algumas questões e alguns conceitos de aprofundamento e também já para que vocês possam iniciar a construção do produto, né, do resultado da pesquisa que vocês estão aí construindo ou que já construíram, tá bom? Bora lá? Gente, aqui então nós vamos aprofundar algumas questões importantes, sobretudo do ponto de vista dos conceitos que vão ajudar a todos
na produção, na elaboração aí do seu produto final, que é o resultado da sua pesquisa, tá? Nesse sentido, é que a gente vai tratar agora de uma forma mais didática, vamos assim dizer, de uma forma mais sistematizada, tentando tornar a nossa fala uma fala mais eficaz para quem está nos ouvindo. Muito bem, nós vamos lidar com a metodologia científica, algumas dúvidas básicas. Por que não vamos lidar com toda a metodologia científica? Por uma questão simples. Ela é muito complexa em termos de regras, de normas, e nós precisaríamos fazer aqui muitas aulas, muitas partes mesmo dessa produção. Então, eu deixo aqui o meu pedido que vocês leiam mais para se aprofundarem mais e que vocês tenham consciência do seguinte: a metodologia científica que segue as normas brasileiras técnicas, né, que é a ABNT, ela traz elementos fundamentais de formatação da escrita científica. Uma coisa é você fazer uma redação, outra coisa é você ter uma escrita cujo objetivo é uma produção de um resultado para a ciência. Então, é necessário seguir as normas da ABNT, é necessário compreender pelo menos o básico dessas normas. Vamos perceber também a metodologia científica com variações nessas normas de faculdade para faculdade, de universidade para universidade, coisa muito comum. No entanto, essas variações elas são mínimas, mas elas existem. Isso significa dizer que vocês precisam estar atentos ao manual do acadêmico, né, que a gente chama. Ali geralmente vem explicitado, descrito como é a exigência das produções acadêmicas daquela devida universidade, daquela específica faculdade, tá? Então, nós vamos tentar trazer aqui os pontos dessa formatação conforme a ABNT e vamos pontuar também onde geralmente ocorre essas diferenciações e que vocês necessitam ficar atentos. Isso vai depender da faculdade, da universidade de cada um de vocês. Então, nós vamos saber, de início, que esse texto ele tem que ter uma estrutura, né? O meu leitor ele precisa perceber que há uma sequenciação didática para a sua leitura, que é, portanto, a estrutura que eu vou dar a esse texto que eu vou produzir. Esse texto ele pode ser dividido em 3 partes: o pré-texto, o texto e o pós-texto. No pré-texto, nós vamos ter o título, autores ou o nome dos acadêmicos ou do acadêmico, plural ou singular vai depender. A epígrafe, que é geralmente um pensamento de um autor que eu gosto e coloco ali, agradecimentos, né? Logo em seguida nós temos o sumário e o resumo. Muito bem, sobre o sumário e o resumo. O sumário ele é necessário, né? Assim como todo o restante, apenas é facultativo a epígrafe e o agradecimento. Mas no pretexto, esses pontos vão depender do nível da pesquisa que você está fazendo. Então, se for uma dissertação de mestrado, você vai querer fazer agradecimentos, possivelmente. Tem que ter sumário, né? Por quê? Porque a métrica,
né, a quantidade de páginas, vamos assim dizer, ou de laudas dessa produção final sua, ela segue uma regra mais aprofundada, demora mais. Diferente, portanto, de um paper curto, né? De um artigo simples, que a gente pode lidar e tem que lidar de uma forma mais simples mesmo. Mas quando se tratar de uma monografia, de uma dissertação de mestrado, de uma tese de doutorado, nós temos que seguir o pré-texto ao pé da letra, com exceção dos pontos que são facultativos, aqueles que a gente agradece, enfim, esse tipo de situação, tá? Ainda no pré-texto, eu quero chamar a atenção para as palavras-chave e o resumo. As palavras-chave, elas dizem respeito a exatamente aqueles conceitos mais importantes que o seu escrito vai tratar, vai aprofundar, ok? E o resumo, o nome já diz, ele é resumo. Portanto, ele é uma prévia do que vem pela frente, né, para o leitor. Então, o resumo, ele se compõe de uma escrita sucinta. Ele não é uma frase embaixo da outra. Ele se compõe de um pequeno texto sucinto, de no máximo 250 caracteres, o que dá aproximadamente 15 linhas, onde você expõe no resumo aquilo que você vai tratar no corpo de todo o seu texto. Nós vamos ver isso melhor. O texto propriamente dito é o conteúdo da sua pesquisa. Então, ele se compõe de introdução, do desenvolvimento textual e da conclusão ou considerações finais, dependendo da universidade e faculdade. Algumas pedem conclusão, outras pedem considerações finais. Mas o desenvolvimento textual, ele não aparece assim, com esse título, desenvolvimento textual. E nós vamos ver que o desenvolvimento textual é a parte mais importante porque ele retrata a fundamentação teórica do seu texto. Portanto, ele é composto de citações, de reflexões, de diálogos seu, enquanto autor desta pesquisa, para com os autores que você pré-selecionou lá no ponto da sua pesquisa que você teve que separar, consultar, né, a sua literatura bibliográfica. O pós-texto, ele é, portanto, já o final do seu material. Ele é composto por notas que são opcionais, pelas referências bibliográficas. Eu não coloquei ali, mas é importante vocês saberem, por anexos, por apêndices antes de anexos, ou seja, aquela pesquisa que tem ali que comprovar com documentações algumas coisas, geralmente vai no pós-texto, né? Algumas notas vai no pós-texto. E, claro, as referências bibliográficas que você utilizou para escrever o seu material. Então, gente, agora nós vamos trazer o texto propriamente dito, né? Como ficaria essa estrutura, essa aparência em diversas pesquisas de diversos níveis. Considerando um artigo curto, né, simples, portanto curto, nós já iniciamos a nossa escrita com o cabeçalho, ele segue corrido no texto, tá? Alguns chamam o cabeçalho também de pré-texto
outros não. Nós aqui estamos apresentando dentro do contexto do pré-texto, mas pelas normas científicas o cabeçalho não significa pré-texto, ok? Ele vai ser determinado também pelo tipo de faculdade, pelo tipo de universidade que você está cursando, que vai estar descrito lá, como eu já venho dizendo, nas normas dos acadêmicos. Eu trouxe aqui um exemplo para ficar mais simples da gente colocar. Então, a importância da ludicidade para crianças de 2 a 6 anos. Esse é o título do meu paper ou do meu artigo curto. Vejam que o título, ele é em letra maiúscula, ele é em negrito, e o tamanho dele pode ser 20, dependendo da faculdade, ou 14, tá? Aí vocês têm que ver. Porém, todo o texto que vocês vão escrever não pode fugir da seguinte regra, que é a fonte. Essa fonte tem que ser Times New Roman ou Arial. Ela não pode ser outra fonte, não pode ter sublinhados. Esse texto ele não pode ser colorido, com florzinha aqui, florzinha colar, um desenho aqui, outro lá. Não, ele é um texto científico, então ele é nu e cru, do ponto de vista da sua transparência. Então você vai usar sempre o negrito ou comum, as letras as fontes em preto, ou você vai se valer aí do itálico em alguns momentos. Só, nada mais que isso, tá? Então, após o título, vem o acadêmico, ou acadêmicos, né? Autor ou autores, dependendo da profundidade da sua pesquisa. Se for um artigo curto, geralmente vem acadêmicos. Se for uma dissertação de mestrado, uma especialização onde você tem que fazer TCC, aí vem autores. Embaixo vem a professora ou o professor que orientou você nessa sua pesquisa. É de bom tom e é bem importante para você colocar também qual é aí a qualificação, vamos assim dizer, da sua orientadora. Se ela é mestra, se ela é doutora, se ela é especialista em alguma coisa, que venha isso colocado. Por quê? Porque isso foi uma conquista da sua orientadora, né? Do seu orientador. E mais, isso significa um peso no seu trabalho que você está apresentando numa banca, que você está tornando público. Eu não fui orientado por qualquer pessoa. Tá? Então, te ajuda. Logo em seguida vem o nome da universidade que você estuda, sempre centralizado, e o nome do devido curso que você faz. Aqui também, essa parte dependendo da faculdade, da universidade. Por vezes, o seu nome, o nome do seu orientador, orientadora, podem vir em nota de rodapé, sobretudo se tratar de um paper curto, tá? De um paper simples, de um artigo simples. Quando não, novamente, mestrado, doutorado, monografias, TCCs, geralmente eles aparecem dessa forma. Todos os demais títulos da sua escrita, dessa pesquisa, dessa produção acadêmica, elas vêm em títulos de tamanho 12, todos, e com a mesma fonte, como eu já disse. E dependendo do nível, vai ter negrito, não vai ter negrito, vai ser maiúsculo, não vai ser maiúsculo, será itálico ou não será itálico, tá? Outra forma, como eu já disse também, são os títulos aí em rodapé, que a gente já
já tratou desse fato daqui a pouco. Muito bem, entramos agora então na introdução do seu material, da sua produção escrita. A introdução segue a mesma formatação para o título. Ela tem um número, percebam lá, número 1, né? Sem ponto, em algumas universidades é sem ponto, em outras é com ponto. Essa é uma diferença. Sempre maiúsculo, tamanho 12. E é importante a gente ter clareza das margens. Então, a margem esquerda, ela vai ser de 2,5 centímetros e a direita de 3. Isso raramente muda, seja na ABNT ou na metodologia da APA, tá? Que é usada geralmente na Europa. Muito bem, o que eu vou escrever nesse negócio chamado introdução? A minha escrita tem que ser, acima de tudo, uma escrita sedutora, onde eu vou tentar seduzir, no bom sentido, não é manipular, né? O meu leitor para que ele leia o meu trabalho, para que ele goste, né? E resolva aprofundar-se utilizando aquilo que eu efetivamente escrevi. Então, a introdução ela é essa apresentação inicial da minha escrita. Ela possibilita uma visão global do assunto que eu vou tratar, sempre contextualizado, com definição clara, concisa e objetiva do tema e da delimitação precisa desse tema. Então, eu vou explicar nessa introdução qual é o cerne do meu olhar. No caso aqui eu trouxe como exemplo a ludicidade e vou explicar a delimitação disso, ou seja, a ludicidade com crianças de 2 a 6 anos de idade. Qual a importância dessa delimitação desse tema, dessa contextualização que ajudou-me a delimitar nessa faixa etária, tá? Trago também a problematização, que é fundamental na introdução. A problematização é a pergunta que eu faço para a realidade e que o meu texto todinho, a minha escrita todinha, a minha pesquisa todinha vai tentar responder essa problematização. A problematização não é uma pergunta qualquer, nós já vimos isso também na parte 1. Ela é uma pergunta melhor elaborada. Eu costumo usar esse exemplo com os meus alunos e vou usar aqui também. Se eu tenho como problematização da minha pesquisa, gasolina se bebe? Óbvio que gasolina não se bebe, né, gente? É perda de tempo fazer uma pesquisa para isso, porque faz mal para a saúde, torra o teu cérebro. Então, gasolina não é comestível, não é algo que se possa beber. Mas, se eu colocar na minha problematização por que gasolina não se bebe, fica diferente. Porque este porquê vai me colocar num debate com as substâncias químicas, vamos assim dizer, segundo as quais pertencem à gasolina e que em contato com o corpo humano fazem mal. Logo, o meu texto ele terá que ser muito bem trabalhado e desmembrado para eu explicar por que gasolina não se bebe. Diferente de eu perguntar, gasolina se bebe? Óbvio que não, né? O próprio senso comum responde que gasolina não se bebe, ok? Então eu não preciso da ciência para responder isso. A minha vivência, o meu saber cotidiano já me diz que não se bebe. Beleza, eu tenho, portanto, aí o meu problema, né? Eu tenho, portanto, aí
o meu objeto de foco, né? Que vai me incentivar a ir à realidade, buscar essa possibilidade de resposta. Eu tenho que ter também descrita na minha introdução os objetivos. Quais são os objetivos, ao menos os gerais? Geralmente se pede os gerais e os específicos, dependendo, claro, do nível da pesquisa. Quando se tratar de uma pesquisa de mestrado, nós vamos lidar com objetivos gerais e também específicos, de doutorado também. Mas se for num paper curto comum, né, geralmente é somente o objetivo mais amplo, que é o geral. Eu tenho que colocar na introdução também a justificativa do meu trabalho, né, da minha pesquisa, por que ela é importante. Eu posso achar essa justificativa fora de mim, ou seja, no social. É importante aprofundar a ludicidade de 2 a 6 anos para que tenhamos mais clareza pedagógica ao lidar com crianças nessa faixa etária na educação infantil e início aí do ensino fundamental. Essa foi uma justificativa aqui que eu criei no ato. Eu posso ter uma justificativa pessoal, não é muito aconselhável, mas eu posso ter. Digamos que o título da minha pesquisa, o objeto, seja pessoas com necessidades em autismo, desculpem, e eu seja mãe ou pai de uma criança autista. Então eu posso colocar isso, por ser pai ou mãe de uma criança autista, por ter uma pessoa com necessidades ou dentro do espectro autista desse desenvolvimento global, né, do ser humano na minha família, eu tenho intenção de aprofundar esse tema para conhecê-lo melhor, para ajudar essas pessoas com tais necessidades, tanto na escola quanto partindo do meu próprio seio familiar. Mas o melhor mesmo é você buscar uma justificativa social, que você encontre essa importância no campo da sociedade, das políticas, enfim. Após isso, nós teremos então que definir de forma sucinta e escrever sucintamente e com clarificação na introdução qual é a metodologia utilizada. Por exemplo, vou aqui criar também do ato. A referente pesquisa tem por metodologia o estudo por metodologia, a metodologia qualitativa, valendo-se da pesquisa de estudo de caso, onde trará análises e inferências de crianças de 2 a 6 anos, num contexto de 10 crianças, para estar estipulando comparações com outras faixas etárias. Para tanto, vamos utilizar de uma bibliografia atualizada, de autores renomados, de sites fidedignos, de artigos consultados e vamos ressignificá-los. Evidente que nós não vamos nos colocar como nós, né? Nós temos sempre que colocar na terceira pessoa do singular. Por quê? Porque há que se manter um distanciamento do objeto que eu estou pesquisando e desse sujeito pesquisador que está escrevendo sobre essa temática, sobre esse objeto pesquisado. Bom, chegamos na parte mais importante dessa escrita, que é o desenvolvimento da pesquisa. Como é que eu faço esse texto, né, esse conteúdo?
Primeiro, eu não vou usar como título a palavra desenvolvimento. Eu já vou logo iniciar com o número 2, que pode ter ou não ponto, dependendo do aprofundamento da pesquisa e da sua universidade, faculdade, e vou já trazer o título dessa minha pesquisa. Eu aqui estou usando como exemplo a ludicidade e a infância, então eu estou trazendo como se fosse o primeiro tópico ou como se fosse o capítulo 1 da minha dissertação de mestrado ou o primeiro tópico do meu paper simples, curto, tá? Então, para vir no nível 1, ela tem que vir em letras maiúsculas, sempre tamanho 12, como a gente já disse, e em negrito. Então, eu comecei a escrever sobre isso. Fui construindo o meu texto sobre a ludicidade e a infância. Usei citações bibliográficas, fui refletindo a respeito, sempre na terceira pessoa do singular. E não foi suficiente. Eu achei, ou o meu orientador me orientou a aprofundar mais. Então, eu resolvi trazer o 2.1, que está, portanto, no nível 2, logo em letras maiúsculas, porém sem negrito. Eu escolhi as características da infância de 2 a 3 anos, de 2 a 6 anos, enfim. Meu orientador disse que ainda não estava legal, que seria interessante eu aprofundar mais sobre essas características. E eu então resolvi aprofundar o processo de pensamento das crianças nessa faixa etária. E aí trouxe no nível 3 o 2.1.1, que é o desenvolvimento do pensamento. Eu não preciso complementar muito porque está dentro do contexto ou do capítulo ou do tópico que eu estou me referindo, que é a ludicidade e a infância. Vejam que no nível 3 não tenho letra maiúscula, só a primeira é maiúscula e o restante é em letra minúscula e também sem negrito. Bom, esses detalhes parecem absurdos, né? Mas é exatamente nessa possibilidade normativa de escrita que nós vamos trazer para o nosso leitor uma real possibilidade de verdade. Ou seja, não é um achismo. Eu não estou aqui escrevendo um texto de brincadeira. Ele tem uma fundamentação teórica, respaldada na realidade em que eu fui pesquisar, respaldada nos autores que eu estou trazendo nas minhas citações, nas minhas referências bibliográficas. Então, não é um achismo. Por isso, a importância de se escrever dentro da formatação da metodologia científica. Muito bem, essa é a principal parte, né? Porque ela vai trazer todo o conteúdo que você vai efetivamente escrever. Seja numa monografia, num paper, num TCC, enfim. Na verdade, nesse momento do seu texto, que se estabelece o diálogo, a reflexão entre você e os autores que você determinou lá na literatura bibliográfica inicialmente, quando você escolheu esse tema e delimitou essa temática, tá? Muito bem. Feito isso, nós temos que compreender que esses títulos desses capítulos, desses tópicos e subtópicos que a gente está chamando do desenvolvimento do texto, mas a gente não vai escrever desenvolvimento, a gente já vai entrar dessa forma, são, na verdade, uma grande costura que você faz, é assim que a gente costuma dizer, uma grande costura, como se fosse uma colcha de retalhos, onde você usa citações curtas, citações longas, indiretas ou paráfrases, para você estar debatendo
né, por escrito esse texto com o seu leitor. E isso tem que ser dentro de uma metodologia para que fique claro. Tânia, não posso escrever uma citação de um autor de um jeito, a Joana de outro, a Maria de outro. Então, tem uma normativa que nos obriga a escrever as citações curtas, longas, indiretas, exatamente como determina a ciência, a metodologia científica. E isso independente de curso. Pode ser um curso de medicina, um curso de engenharia, um curso de computação, um curso de finanças, um curso de licenciatura, de pedagogia, qualquer área do conhecimento. Então, nós temos aí uma colcha de retalhos, né, para costurar. E essa colcha de retalhos, ela se compõe por pedaços, né? Esses pedaços são essas citações que eu vou, então, alinhavando, amarrando uma na outra com o meu processo reflexivo. Como exemplo, nós trazemos aqui o primeiro exemplo de uma citação curta. Dois exemplos, na verdade. Então, com base nisso, façamos de conta que estamos escrevendo um texto. Com base nisso, é possível afirmar que os procedimentos que levam à pesquisa científica necessitam de uma metodologia própria, a qual é chamada de metodologia científica. Conforme Severino, 2007, o método científico, abro aspas aqui, trata-se de um conjunto de procedimentos lógicos e de técnicas operacionais que permitem o acesso às relações causais constantes entre os fenômenos. Fecho aspas, ponto. Eu poderia colocar essa citação curta no meu texto com outra escrita? Poderia. Vamos ver. Já de acordo com Marcondes e Lakatos, entre parênteses, 2003, P minúsculo sempre, ponto 83, fecha vírgula. Eu quero chamar atenção aqui para o ponto. Parece incrível, mas é verdade. Na metodologia científica, algumas universidades pedem para você botar P minúsculo e ponto. Outras, dependendo também do aprofundamento da sua pesquisa, é P minúsculo e vírgula, tá? Então tem que ficar atento. Abro aspas novamente. É o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo, conhecimentos válidos e verdadeiros, traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões cientista. Novamente, eu fecho com aspas e ponto. O que a gente conclui disso? Conclui que uma citação curta, ela está dentro do teu texto, tá? Ela está dentro. Você abre aspas para dar voz ao autor, para ele entrar e fazer uma fala nessa colcha de retalhos que você está construindo. Então, as aspas é o Marconi e Lakatos que entra no teu texto para afirmar o que você está dizendo, para fundamentar o que você está dizendo. É o Severino que entra no seu texto, no conjunto corrido desse texto, para também dar essa afirmação, essa forcinha para você, no sentido de que você está no caminho certo da sua argumentação teórica, ok? A gente pode concluir que uma citação curta, ela tem, se vocês verificarem aqui, 3 linhas. E está entre aspas. Ela não pode ultrapassar a 3 linhas. Se ela ultrapassar a 3 linhas, nós cairemos numa citação longa. Espera aí.
Então, a citação longa é aquela que ultrapassa, portanto, a 3 linhas dessa inferência, dessa fala de um autor dentro do seu texto. É, portanto, uma fala maior, o que requer da sua escrita um destaque também maior. Essa citação longa ela tem que ter um recuo de 4 centímetros da margem do seu texto. Ela é em bloco, que a gente chama, ou seja, é simples. Entre linhas lá no Word, você vai ter que deixar fixado o simples no entre linhas e não um e-mail, como você vem fazendo no decorrer da sua escrita, tá? Ela é sem aspas, o tamanho da fonte muda, é 10, porque é longa, né? É sempre em Times New Roman ou Arial. Toda citação que ultrapassar, portanto, a 3 linhas tem que ser dessa forma que o outro autor, né? Aqui no caso Miller, 2006, página 30, vai entrar no meu texto para fazer uma fala, uma inferência, para concordar com o que eu estou dizendo ou para discordar do que eu estou dizendo. Aí vai depender de mim, do que eu quero com essa citação. As citações longas, com ou sem emendas. Então, digamos que a citação é longa demais, mesmo que em bloco, entre linhas simples, fonte tamanho 10, ela ficou muito extensa. E mais do que isso, eu não quero tudo dessa citação longa. Não é tudo que me interessa para dissertar e argumentar sobre a minha temática. Portanto, eu quero partes dela. Não quero ela inteira. Se eu quero partes dela, eu mantenho o recuo de 4 centímetros em bloco entre linhas simples, tamanho 10 da fonte, e eu abro com colchetes. Bibliografias devem ser devidamente exploradas pelo estudante. O estudante precisa munir-se de textos básicos para o estudo de sua área específica, tais como dicionários, textos introdutórios, históricos, tratados amplos, pequenas revistas específicas, todas as obras específicas e a sua área e áreas afins. Ponto. Essa citação ela continuaria, mas não me interessa como escritora. Aí o que eu faço? Depois do ponto, eu abro parênteses, 3 pontinhos e continuo a citação do autor. A documentação, como prática de todo trabalho científico, é a maneira mais adequada e sistemática de tomar apontamentos. Tá? Então, é como se eu buscasse na citação longa aquilo que me interessasse para a temática que eu estou dissertando, que eu estou argumentando no meu texto. Outro exemplo aqui de uma citação longa completa, sem que eu tenha que fazer cortes ou emendas nela, é com o Conder, sobre a dialética. Ele vai dizer: recuo de 4 centímetros, fonte tamanho 10, entre linhas simples, vai ficar, portanto, em bloco, tá? A questão da dialética não está limitada no campo restrito da metodologia e nem cabia no âmbito das discussões sobre a teoria do conhecimento. Propunha uma nova teoria do ser. Segundo Hegel, a realidade é intrinsecamente contraditória e existe em pensamento em permanente transformação. E o modo de pensar que nos permite
conhecê-la, não pode deixar de ser, ele mesmo, dinâmico. Nosso modo de existir consiste em plasmar o mundo à nossa feição. O modo de existir do mundo consiste, por vez, em mudar sob o efeito da nossa intervenção. E nós nos transformamos ao agir. Tudo, portanto, é instável. Entre parênteses, Conder, em letra maiúscula, é vírgula, ali me parece que está 2 pontos, está errado, é vírgula. Ele escreveu essa citação longa em 1988, vírgula, está nas páginas 3 e 4 do seu livro O que é Dialética. Muito bem, vejam que o P aqui está seguido de ponto final e não vírgula. É assim que se faz uma citação longa, completa, ou com emendas acima. Seja como for, ela é sempre uma inferência. É um autor, desculpem, que está entrando no seu pensamento, no seu texto, para dizer alguma coisa. E não pode ficar solto o que ele vai dizer. Você tem que sempre costurar, amarrar com as suas reflexões, com o seu próprio pensamento. Seguindo a estrutura desse texto científico, né? Nós temos aí o número 3. Percebam que o 1 foi a introdução, o 2 foi o desenvolvimento do conteúdo, que é a fundamentação teórica, que eu aqui optei por trazer já por títulos, tá? E o terceiro ponto desse meu texto seria resultados e discussões ou ainda materiais e métodos. Novamente, quando tiver ou ainda, significa dizer que depende do manual da sua universidade, da sua faculdade. Eu peguei um exemplo aqui de uma orientação que eu fiz, em que a aluna fez um estudo de caso e no estudo de caso, portanto, ela se valeu do Google Form para fazer entrevistas. Então, esse aqui é um gráfico, né, em forma de pizza, de estatística da pergunta que ela fez a todos os profissionais que ela delimitou na sua metodologia. Então, você participou da construção do PPP na sua escola? Foi a pergunta que ela fez. Resposta dos participantes está ali em porcentagem. Os de azul não participaram ou nunca tiveram acesso. O percentual em vermelho não conheceu bem, não conhece bem sobre esse assunto. E o percentual que está em amarelo participou e conhece bem sobre o assunto do projeto político-pedagógico, que é o PPP. Vejam que ela amarra embaixo com o pensamento dela sobre a análise que ela, portanto, faz desse gráfico. Ela vai dizer, a minha aluna, somente 55,6% afirmam conhecer bem o projeto político institucional e participaram da sua elaboração, quase igualando aos que afirmam que não conhecem bem, nunca ter acesso ou não participou do processo, totalizando 44,4% de pessoas que atuam no cotidiano escolar como professores. Então vejam, o argumento que ela usa, que em percentuais é muito pouco os que conhecem bem o PPP da escola, considerando aqueles, né, somados, que vai dar 44,4%, que atuam como professores na mesma escola e que não conhecem ou não conhecem bem
o documento de projeto político-pedagógico. Poderia ser uma imagem? Poderia. Eu poderia trazer aqui uma imagem e poderia estar explicando, estar argumentando com essa imagem sobre, por exemplo, as condições de infraestrutura da construção de um prédio ou de uma escola e por aí afora. Eu aqui optei por um gráfico, tá? Então, esse ponto do seu texto científico significa você demonstrar e fazer análises, trazer essa discussão sobre os dados que você fez uso para construir ciência. O quarto ponto desse processo é, portanto, as considerações finais ou conclusão, dependendo aí do manual do acadêmico da sua instituição, né? Da sua faculdade ou universidade. Muito bem, cheguei lá. A parte final do texto, que consiste, portanto, na revisão sintética dos resultados e da discussão do estudo realizado, tem como objetivo destacar as principais questões que eu tratei dentro do conteúdo de todo o meu material, tá? Então, essas considerações finais, elas têm que dar possibilidades de respostas de forma sucinta à problematização que você levantou lá na metodologia, que você apresentou na introdução para os seus leitores, ok? Que é uma possibilidade, porque a verdade não é absoluta. Pode vir outro pesquisador, seguir a mesma metodologia e chegar numa outra possibilidade de resposta para o problema que você mesma levantou, fazendo passos metodológicos diferentes do que você fez. As considerações finais ou a conclusão apresentam, portanto, deduções lógicas correspondentes aos propósitos previamente estabelecidos do seu trabalho, apontando o alcance e o significado de suas contribuições. Também podem indicar questões dignas de novos estudos, além de sugestões para outros trabalhos. Então, eu diria que é de bom tom você usar considerações finais e não conclusão, de você apresentar, levantar questões que você não verificou bem na realidade e que outros pesquisadores, ao lerem o seu trabalho, podem se interessar por essas questões e dali construírem um novo projeto de pesquisa que vai resultar numa nova escrita acadêmica, científica e pesquisa nova. Salienta-se que nessa etapa do trabalho não se devem utilizar citações diretas ou indiretas, longas, enfim. Não se deve, é um momento único e exclusivo de reflexão do acadêmico, tá? Ou seja, é o que você realmente apreendeu daquilo que você produziu, de todo o seu percurso da pesquisa sobre ludicidade que eu estou trazendo aqui como cerne do exemplo para nossa explicação. Portanto, há que se ter em mente que o conhecimento, ele é mesmo dialético, né? Porque ao chegar-se no final de uma análise, que é uma síntese, imediatamente nós podemos levantar dessa síntese um novo problema e dar continuidade a um processo de nova pesquisa. E é muito importante a gente apresentar esses nichos que a gente já foi na realidade, já viu, etc., para pessoas que têm interesse em dar esse contínuo. Muito bem, chegamos na parte final, portanto, desse texto, já aí
no pós-texto, né? Que são as referências que eu utilizei para escrever todo o meu texto científico. Vejam, é necessário colocar citações bibliográficas curtas, indiretas, paráfrases, né, ou longas, e fazer essas citações adequadamente e depois puxar esses autores lá para as referências bibliográficas. Por que isso? Porque isso evita de você cair no plágio. Ou seja, você pode usar qualquer autor que tenha a ver com o contexto da sua temática. O que você não pode fazer é simplesmente copiar como se aquilo ali fosse seu. Outra questão importante é que as referências bibliográficas, elas seguem, como nós já dissemos, uma ordem alfabética na sua disposição no texto, tá? Então, foi usado aqui nesse material a ABNT, as normas brasileiras, né, técnicas, a Associação Brasileira de Normas Técnicas para a Produção de Trabalhos Acadêmicos, NRB 6062, artigo em publicação periódica científica impressa, apresentação, Rio de Janeiro, 2003. Foi usado também, vejam que eu utilizo ali da própria ABNT, Associação Brasileira de Normas e Técnicas, agora um risco, um traço, e coloco um ponto, ou seja, eu não preciso repetir tudo que está em cima. Ao fazer esse traço em ponto, eu estou dizendo para o meu leitor que é da mesma ordem, que é da mesma autoria de cima, que eu também retirei a NRB 6064, que trata da numeração progressiva das seções de um documento, Rio de Janeiro, 2003. Depois eu usei Tafner, então eu vou colocar o nome do autor, quando é um autor, o sobrenome em maiúsculo, o nome depois. Aqui são dois autores, Tafner e Silva. Então, quando eu tenho dois autores, dois e três autores, eu cito os autores. Quando passar de dois autores, 3, 4, 5, desculpem, que escreveram esse material, eu me valho do recurso etial. Nesse caso aqui, eu tenho dois autores, então eu não preciso usar o etial. É Tafner, Elizabeth, Penselin, ponto e vírgula, Silva, vírgula, Heraldo, da. Sempre o sobrenome por primeiro e em maiúsculo. Metodologia do trabalho acadêmico. O título da obra em negrito e sem ser maiúsculo. Onde a obra foi produzida, o lugar, né? Indaial, 2 pontos. Quem editou essa obra? Quem produziu essa obra? Foi uma edição do grupo Uniaselv, 2008. Para dois autores, eu cito dessa forma. Se eu tivesse Tafner e mais, sei lá, 5 autores escrevendo essa obra, eu colocaria Tafner, Elizabeth, Penselin, etial, ponto, o nome da obra e o restante todo igual, tá? Isso significa dizer que foram mais de 2 autores, desculpem, que produziram esse material. Quando eu estiver utilizando uma citação de artigo de um jornal ou de uma revista, eu ajo diferente. Ou seja, eu mantenho o sobrenome do autor em maiúsculo e o nome da obra, mas não negritado,
E o nome do jornal e da revista, esse sim, vem em negrito, com a temporalidade que ela, ou a revista ou o jornal, enfim, esteve em edição. Quando eu pego algum material da internet, eu tenho que ter muito cuidado também. Então, eu vou colocar, digamos que eu peguei um artigo da internet. Nunca use blog nem Wikipédia, tá? Use artigos científicos de universidades, o Google Acadêmico, o Cielo, que são sempre sites de renome confiáveis, ok? Então, digamos que eu peguei um site que seja de uma faculdade, de um autor qualquer, ok, e que me interessou, né, para minha pesquisa. O sobrenome, vamos supor, desse autor é Rocha, né? Então, eu vou colocar Rocha, vírgula, Tânia Mara da ponto. Vou escrever a obra em negrito, né? Por uma pedagogia ergonômica no mundo do trabalho, ponto. Vou colocar o local que ela foi produzida, essa obra, digamos, Santa Catarina, né? 2 pontos, o ano que ela foi escrita, tá? E vou colocar ponto. Mas se eu peguei esta obra da internet, eu vou, depois do nome da obra, coloco ponto e coloco disponível, 2 pontos, e vou lá no meu computador e copio o endereço, que é o URL, coloco ali, que fica em azulzinho, né? Coloco o ponto, acesso, que é quando eu acessei essa obra, 2 pontos, e coloco a data. Então, foi no dia 3 de abril, abril abreviado, do ano de 2022, ponto, ok? Eu tenho que ter muito cuidado com isso, porque o plágio existe, é crime e significa reprovação. A gente volta ainda numa parte 3, final, portanto, para tratar da pesquisa num âmbito mais leve, em níveis de ensino fundamental, ensino médio, que são igualmente importantes e necessárias, porém não se valem da metodologia científica para suas escritas, exatamente porque ainda não estão no nível da academia, no nível superior, ok? Foi um prazer conversar com vocês, fica aí o meu obrigado, deixe o seu joinha, ative o sininho e se inscreva no nosso canal para estar recebendo todas as notificações. Valeu, gente! Tchau, tchau!